O sentimento no mercado de criptomoedas está melhorando depois do medo absurdo causado pelo crash de alavancagem, mas ainda estamos só numa faixa neutra do espectro. E talvez isso nem surpreenda. O dia 10 de outubro detonou muita gente, cara. Acabou com contas, zerou traders. Enquanto isso, outras classes de ativos estão voando. As ações estão praticamente tirando sarro das criptos com esses ganhos. O ciclo de 4 anos está deixando muita gente nervosa. Parece que já acabou. O topo foi 126 e agora é só ladeira abaixo. O medo está voltando pesado, o pânico bateu. Mas dizer que já vimos o topo não se sustenta quando comparamos com ciclos anteriores. O varejo ainda não entrou. A febre das meme coins apareceu cedo demais para marcar topo. E não vimos a mesma espuma que tivemos com os NFTs lá em 2020. Aquilo foi uma insanidade, cara. Pagavam $1 milhão por foto de macaco. O Bitcoin subiu, mas as altcoins ficaram para trás. Tivemos alt-season só em nichos específicos. Na maioria dos ciclos passados, os topos eram barulhentos, muito barulhentos. Todo mundo gritando, vai subir para sempre. Números malucos, gente ficando rica do nada. Dessa vez, isso simplesmente não aconteceu. Não tivemos aquele comportamento irracional. Na verdade, isso está praticamente ausente até agora neste ciclo. Agora precisamos olhar para o macro. E o ponto principal é que o aperto monetário do Fed está chegando ao fim. Se observarmos o Fed hoje, o Quantitative Tightening já está na reta final. O JP Morgan prevê redução esta semana. Quando esse vídeo sair, talvez isso já tenha acontecido, mas está chegando. O próprio Jerome Powell praticamente confirmou. E com o fim do Quantitative Tightening, isso é positivo. Significa que o Fed vai parar de enxugar o balanço, e isso tira muita pressão dos mercados. Além disso, cortes de juros estão chegando, quase certamente já começando esta semana. De novo, quando isso for ao ar, você talvez já tenha visto. Isso traz condições financeiras mais frouxas, um ambiente perfeito para ativos de risco. Ao mesmo tempo, tanto o dólar quanto a economia real estão mudando. O DXY caiu das máximas do início do ano. Se continuar caindo, teremos um vento a favor enorme para ativos precificados em dólar. Isso importa porque um dólar mais fraco tende a impulsionar commodities, ações e criptomoedas. E ao mesmo tempo, algo importante, o ISM de manufatura está um pouco abaixo de 50. Ele vem subindo e está prestes a romper acima de 50, o que indicaria retorno à expansão econômica. E se essa virada econômica engrenar, o Bitcoin tende a retomar a correlação de sempre e subir junto. Historicamente, os topos batem com o pico do ciclo de negócios, como nos ciclos anteriores. Ok, não é uma estrutura rígida de 4 anos, mas o ciclo de negócios costuma seguir esse padrão. Desta vez, ele veio mais longo. Ainda não vimos o topo do ciclo de negócios. Se vier agora, provavelmente teremos um ciclo de Bitcoin estendido, quebrando o padrão anterior. Entramos na fase institucional, ETFs e adoção soberana. Isso muda o jogo e rompe tendências do passado. Seria diferente desta vez se o Bitcoin não acompanhasse o ciclo de negócios. A questão é, qual padrão vai quebrar? O ciclo de 4 anos ou a correlação com o ciclo de negócios? Minha aposta é no ciclo de 4 anos, beleza? O macro importa mais do que um halving rígido. Com a demanda dos ETFs, o peso dos mineradores diminui. Talvez sempre tenha sido assim, mas isso é papo para outro vídeo. Agora, bora ver o que o Dr. Cobre está dizendo, porque é um sinal importante. Certo, Dr. Cobre? Todo mundo sabe que o ouro teve uma alta insana. Você já deve ter ouvido isso várias vezes. Motivo: bancos centrais trocando treasuries dos Estados Unidos da América por ouro, especialmente a China, que vem acumulando pesado. Também dá para ver uma pitada de mania do varejo chegando, possivelmente marcando um topo intergaláctico do ouro por um tempo. Mas a relação cobre-ouro também é interessante. Já falamos disso aqui no canal. Faz tempo que não tocamos no tema, mas vale repetir. Se o ouro topou pelo menos por um período, o cobre pode ganhar tração. E quando o cobre se valoriza, isso costuma sinalizar melhora da atividade econômica. Daí o apelido Doutor Cobre. O metal está em tudo: fiação, indústria pesada, infraestrutura. Os gráficos sugerem que o cobre pode se recuperar forte em relação ao ouro.
E o desenho do cobre hoje lembra o do ouro pouco antes de disparar. A importância do cobre é enorme. Indica foco em produção industrial e expansão de infraestrutura, de usinas nucleares à construção habitacional. Condições que favorecem um bull market mais amplo. Olhando também para a tech, os dados não apontam um topo explosivo ainda. Ainda tem estrada, estamos em máximas históricas e correções grandes devem vir antes de qualquer blow-off top. Mesmo assim, os PL futuros das líderes ainda estão longe dos níveis do auge da bolha das .com. O mais louco é que os lucros explodiram por causa do boom absurdo da inteligência artificial agora. Os 7 magníficos viraram máquinas de gerar caixa. O mercado ainda não está esticado. Dessa vez, os fundamentos são reais, diferente da bolha das .com. Por isso, é difícil comparar, mas acredito que a mania ainda vai chegar. Vamos ver empresas de inteligência artificial valendo dezenas de bilhões de dólares sem absolutamente nada por trás. Hoje, os fundamentos importam e as Big Techs ainda conseguem captar mais capital. E o gasto de capital está insano agora. Se isso fosse um topo, os lucros estariam estáveis, margens comprimidas e projeções caindo. Mas não é o caso. E não esquece, o mercado dos Estados Unidos da América hoje é movido por fluxo passivo de fundos de aposentadoria, com salários indo automaticamente para ETFs e fundos de índice. Além disso, as bolsas dos Estados Unidos da América meio que viraram o mercado de ações global, o centro mundial de captação de capital. Empresas do mundo inteiro listam ações lá, e o petróleo está barato, o que ajuda os mercados. E embora a queda do petróleo possa indicar demanda mais fraca, também pode significar alívio na pressão inflacionária. Petróleo mais barato reduz custos logísticos, alivia para o consumidor e reforça a narrativa de pouso suave da economia. Se o Jerônimo conseguiu isso, é impressionante. Jerônimo, com todas as críticas, é o melhor presidente do Fed da história. Admito, enfim. Tudo isso é construtivo para ações e cripto. E falando de ativos tradicionais, tem um ponto econômico que ainda não se soltou. O mercado imobiliário é a válvula que ainda não abriu. Quanto mais o Fed corta juros, mais essa pressão diminui. O mercado imobiliário dos Estados Unidos da América está perto de 55 trilhões de dólares, mas quase nada disso circula, porque ninguém quer vender ou refinanciar com juros altos. Ninguém quer pegar hipoteca, pelo amor de Deus, mas o governo Trump já falou em estimular o setor. Quando os juros caem, o patrimônio preso volta a circular. E se isso parecer 2020 a 2021, com refinanciamento, liquidez liberada e gente comprando moeda de cachorro, essa grana vai bater nos mercados. Inclusive, sim, nas criptomoedas. Jerome Powell deve cortar juros mais algumas vezes, podendo chegar a 100 pontos base até maio. Trump provavelmente vai colocar um fantoche que deve cortar os juros para algo perto de 1%. E olhando para a cripto agora, Bitcoin e Ethereum estão se segurando relativamente bem, o que já reacende um otimismo cauteloso depois do grande crash de 10 de outubro. A maioria das altcoins ainda está bem longe dos topos, e muitas provavelmente nunca mais voltam. Como eu já disse, hoje talvez existam uns 100 ativos realmente investíveis em cripto. Mas se o macro continuar dando suporte, o fim deste ano, até 2026, pode marcar a fase de expansão real do ciclo. Podemos ver Bitcoin e ETH fazendo novas máximas, grandes fluxos para ETFs e até o retorno das empresas de tesouraria mágicas, sem fundamento. Vai ficar insano, sério. Depois disso, claro, vemos o Total 3 rompendo e ETFs de altcoins entrando em cena. Os primeiros pedidos já começam a aparecer esta semana. Esse rally pode levar a um verdadeiro topo explosivo. Em criptos, ações, tudo, o topo dos topos. Excesso de euforia, seguido de vendas pesadas, com as eleições de meio de mandato pesando no sentimento lá em 2026. Isso pode causar uma queda grande no fim de 2026 ou começo de 2027.
Mas até lá, o cenário aponta para aceleração e tomada de risco, e é assim que eu posicionei meu portfólio. E você, como posicionou o seu? Valeu por assistir?